Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Pedro na técnica, Vanessa Davis na recepção da loja, nossos queridos ouvintes da Rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690 e FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a sua audiência, aos nossos queridos Rodrigo Magalhães, Marcelo Dourado, Talabi Mariana, Diego Souza, Cláudio Viana, que estão também conosco. Boa tarde, queridos internautas. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, do mundo, quem está pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, olho com carinho, seja bem-vindo. Dê seu like, seu joinha é importante, você sabe disso. Leva a misericórdia divina a tantos corações. Estamos aqui abrindo a misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Momento com Santa Faustina, tão bom, maravilhoso. Nos ensina a abrir o coração. Queridos, somos felizes por termos sido eleitos pelo Senhor. Ele nos elegeu. E qual a nossa atitude diante dessa eleição? Nos lancemos sem medo no serviço ao Senhor. Ouvimos que Ele mesmo nos toma pela mão e nos ergue. Fez assim com a sogra de Pedro, que estava com febre. Ela não estava bem. Assim também faz conosco. Se alguma coisa não vai bem, só precisamos esperar com paciência que Jesus agirá. Estamos refletindo o parágrafo do Diário de Santa Faustina, de número 1514. Santa Faustina registrou o seu entendimento. Conheci que a maior força está contida na paciência e vejo que a paciência sempre conduz à vitória, embora não imediatamente. Essa vitória se manifestará depois de anos. A paciência anda junto com a mansidão. Nos resta, queridos, termos a paciência e entendermos, ouvir a voz do Espírito Santo. Deus é sempre fiel. Acompanhe a carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 a 14. Nos orienta a ter docilidade de coração. Não endurecer o coração como fazemos tantas vezes. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova. Embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me irritei com essa geração e afirmei: sempre se enganam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, nossa atenção deve ser redobrada para não cairmos na incredulidade. Jesus venceu o mal, venceu a morte. É para Ele, Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que devemos ter sempre os olhos fixos. É nele. Se admirarmos algo ou alguém com maus costumes, as más conversações corrompem as más influências, confusões. Então, meus queridos, procuremos ouvir a voz de Deus, que nos aperfeiçoará
a cada dia, se somos alimentados na nossa oração pessoal diária, perseverante, a nossa alma vai abrindo, o nosso coração se enchendo do poder, da autoridade, da graça de Deus. É importantíssimo alimentarmos a nossa alma. Vamos rezar com o Salmo 94 ou 95, a partir dos versículos 6 e seguintes, até o 11. Vai nos ensinar a abrir o coração e sermos humildes. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei a minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Forte palavras, né, queridos? E não precisemos passar pelas provas para entendermos o nosso coração orgulhoso, para que fique clara em nosso ser a nossa doença espiritual, que o nosso orgulho nos causa a lepra espiritual. O coração orgulhoso afasta a alma de Deus, isola. Você lembra que o leproso, no tempo de Jesus, era isolado da sociedade, vivia solitário, sem contato com as pessoas? É assim que acontece conosco. Quando fechamos o coração, seja para quem for, nos afastamos. E, queridos, preste atenção, se fechamos o coração ao irmão, estamos fechando para Deus também. Vejamos o que nos ensina o Evangelho de hoje, de São Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, o leproso quebrou as barreiras, as leis e foi a Jesus. Teve um ato humilde de ajoelhar-se, prostrar-se por terra. Sabe de onde virá o seu socorro. Tem essa consciência e vai buscar o auxílio. Rompeu a barreira da solidão, do isolamento. Queridos, quantas coisas seriam resolvidas se agíssemos assim, com mais humildade, perdendo para ganhar. Muitos relacionamentos não seriam desfeitos, famílias, separações, divórcios não estariam desfeitos. E os filhos, quantos são atingidos pelos desentendimentos entre os pais? Eles não têm responsabilidade sobre isso. E muitas vezes são ações banais, futilidades, atos
que precisam ser vivenciados até para se amadurecer. E muitas vezes os pais que deveriam ser maduros, claro que tem casos e casos, mas tudo deve ser dialogado. Os pais acolhem em casa de volta os filhos. Deixem que se resolvam por si mesmos por um período e tudo pode voltar ao normal, pode voltar a passar esse tempo de tribulação para crescerem que o Senhor permite. E entre os irmãos, os primos, por confusões bestas, se tornam inimigos, causam polêmicas pelo endurecimento dos corações, adquirem a lepra espiritual e se isolam, ficam sem se falar quantos anos a fio. Se você se encontra em uma dessas situações, busque a Jesus, peça a cura da sua lepra, fale com Ele como leproso. Diga ao Senhor: se queres, tem o poder de curar-me. Com humildade, com arrependimento. Não importa se foi você a causa ou se você foi o que se julga inocente. Ou se você se julga inocente, não foi o culpado. Lembre que temos também a nossa parcela de culpa. Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. O Senhor pode revelar se você rezar e pedir a Ele que mostre onde erramos, onde você errou, quais as nossas fraquezas que nos levaram a essa ação de estar leproso. Assim, queridos, refletimos, é nessa lepra que é difícil de entendermos e de buscarmos a cura. São nesses momentos que precisamos ter paciência, como disse Santa Faustina, que a vitória se manifestará depois de anos. É chegada a hora, queridos, supliquemos com fervor ao Espírito Santo de abrirmos o coração para a ação da graça em nós, com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.